você que está acompanhando agora, nosso assinante que começa a acompanhar agora as imagens ao vivo de Manhattan, de uma explosão com desabamentos. Não há um consenso se são 2 prédios ou apenas um. A gente sabe que pelas imagens são 2 prédios, um onde funcionava uma igreja cristã espanhola, outro uma oficina de pianos, de reparo de pianos, na parte de baixo, na parte de térreo, também com alguns andares com moradores. Você sabe também que a emergência está trabalhando com toda uma estrutura agora de 130 bombeiros. Sabe-se também que parte do metrô está interditado, porque a chamada Metro North, que é a linha que faz essa ligação, é uma linha de trens onde os trilhos são elevados. Isso ainda é muito comum em Nova York. Parte desses destroços, acabou atingindo a linha do metrô e justamente por isso houve essa interdição, Raquel. A gente está na linha, no telefone, com o especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello, para falar para a gente também sobre esse incidente lá em Nova York. Gustavo, você me ouve bem? Ouço bem. Bom dia, Raquel, Luciano. Bom dia, Gustavo. A Sandra estava falando ali, lá de Nova York, Gustavo, sobre essa questão do ataque, né? Terrorista, mas que ainda não há nenhuma confirmação clara, e a primeira informação a mais que está sendo divulgada é de que teria havido uma explosão de gás, mas ainda não houve nenhuma entrevista coletiva de nenhuma autoridade para falar sobre o que realmente aconteceu. Agora, olhando as imagens, a gente vê que realmente um prédio é muito próximo ao outro, e como eu disse, Luciano, são prédios muito antigos. Essa possibilidade é mais factível de que tenha havido uma explosão de gás mesmo? Sim, é bem factível. Para você desmoronar um edifício, você teria basicamente quatro hipóteses. Uma de bomba, obviamente, seria um terrorismo, uma bomba. A outra, você teria um grande incêndio, longo incêndio, que afetaria a estrutura e o prédio desabaria. As outras 2 hipóteses, quer dizer, você teria uma explosão de gás por um vazamento de gás. E a última hipótese, uma obra, né, que aconteceu aqui, por exemplo, na 3 de maio. Supostamente foi uma obra, o sujeito faz uma obra, muda a estrutura do prédio, afeta a estrutura do prédio, ele desaba. O vazamento de gás, para mim, a hipótese mais provável é a explosão de gás. Se houver, outra questão é, quando você tem uma obra que o prédio desaba, ele pode afetar os encanamentos e a partir do desabamento você tem um grande vazamento de gás, sim, que depois gera inclusive um incêndio. É um dominó, mas o que gerou o primeiro desabamento pode ter sido inclusive uma obra mal feita que tem afetado a estrutura do edifício. Então são 4 hipóteses que você tem que trabalhar. Para mim, das 4, a mais provável é o vazamento do gás que se acumulou. Gás de botijão, não é o gás GLP, que é liquefeito de petróleo. O gás natural, ele sobe, ele é mais leve que o ar. Então, se tivesse um vazamento e, por exemplo, ele iria se acumular no ambiente, né? E aí, quando alguém acende um interruptor de luz, você tem uma pequena faísca, ele se inflama, tem a dilatação, isso gera a explosão que derrubou o prédio. O do lado provavelmente derrubou porque estava colado nele, né? Porque estava ali amálgama com outro prédio, né? E aí cai junto, mas pode ser um vazamento de gás. Para mim é o mais provável pelas imagens que eu estou olhando. Gustavo, realmente as autoridades estão descartando a hipótese de terrorismo por enquanto. A gente sabe que ainda é muito cedo, mas a hipótese maior mesmo é a de um vazamento de gás que tenha provocado a explosão e justamente por isso há um processo de evacuação, retirada das pessoas aí da região, de pelo menos algumas quadras, por conta do possível vazamento de gás. A gente sabe também que, além desse plano de evacuação, os bombeiros estão trabalhando aí no que eles chamam de nível máximo de alerta, com a mobilização de toda uma estrutura eficiente, não só para conter as chamas e realmente conter a situação no local, mas também para avaliar toda a situação de emergência num contexto muito mais amplo,
o Gustavo. Agora, se há um vazamento de gás, é claro que ainda há um risco muito grande, né, Gustavo? Esse é o principal risco agora. Você, na verdade, tem que conversar. Por exemplo, o primeiro passo é desligar o fornecimento de gás. Você tem que procurar gás natural, você tem que procurar a companhia fornecedora e ela corta a linha de gás, não só desses prédios, obviamente, mas como provavelmente do quarteirão todo onde ele fica localizado. Toda a vizinhança ali vai ficar sem gás por algumas horas. E o trabalho será de rescaldo do incêndio, evitar evacuação da área para também evitar faíscas e que alguém possa se acidentar com uma segunda, terceira ou quarta explosão e aguardar que o gás se dissipe no ar. Esse gás, felizmente, é um gás que sobe, ele vai naturalmente se dissipar com o tempo, com o fim do fornecimento, e depois desse momento, que dura algumas horas, aí a etapa vai ser de buscar ali, fazer a perícia no local, entender o que aconteceu, para poder, inclusive, cortar eventuais dutos, canos de gás que estejam fragmentados, vazando. Então, para depois poder religar o fornecimento para a vizinhança. Gustavo, a gente continua acompanhando essas imagens, né? Os bombeiros ainda não conseguiram controlar essa chama. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho, quanto tempo deve demorar, de acordo com as características, né, dessa explosão, mesmo porque testemunhas disseram que sentiram cheiro de gás antes dessa explosão. Algumas testemunhas deram entrevista ao jornal New York Daily News e disseram que o fogo teria começado dentro da loja de piano, que ficaria no térreo de um desses prédios, e sentiram forte cheiro de gás. Por essas características, você acredita que a área possa estar completamente liberada e segura em quanto tempo? Olha, Raquel, vai demorar conforme a quantidade de gás que ainda falta para queimar. E demorar aí algumas horas, mas assim, eu imagino que eu não estou ali no local, mas se eu fosse apostar um número, daria umas 6 horas ali de trabalho a partir do momento que já cortaram o gás da região, partindo da hipótese que já foi cortado o gás de toda a região, o fornecimento de gás com a concessionária de gás de Manhattan, aí você demora aí umas 6 horas para conter incêndio. O bombeiro não pode simplesmente ir lá tentar resolver, porque pode haver uma segunda explosão e matar os próprios bombeiros que estão trabalhando ali. É muito perigoso para esses bombeiros entrar no local agora. Eles precisam esperar o gás até queimar, acabar de queimar, e o eventual outro gás que eventualmente não esteja queimando, mas esteja se dissipando na atmosfera, para poder você ir aos poucos apagando, fazendo rescaldo. Também tem que observar se esse incêndio não foi tão grande de forma a afetar a estrutura dos prédios vizinhos, porque também você não pode liberar a ocupação do prédio vizinho se há risco de desabamento do mesmo. Né? Então, além das 6 horas para eu controlar as chamas, para eu controlar o gás, eu vou ter que depois entrar na tarefa dos prédios que estão circunvizinhos, se foi afetada a sua estrutura, para depois então poder liberar sua habitação. Ô Gustavo, e além do fechamento de todo o quarteirão, que você falou que há uma possibilidade de que isso tenha que ser feito, né, fechamento da tubulação, também a energia é importante ser cortada. Que outras providências eles devem tomar aí para que haja segurança total dessa região? Sim, sem dúvida. A energia é cortada em conjunto, até porque não só, provavelmente no desabamento, se rompem o encanamento de gás, como também toda a parte elétrica, né? Então, além de cortar o gás, eles cortam, muito bem lembrado por você, a parte elétrica, a energia. Ok, Gustavo, queria que você fizesse só uma última análise aí em relação a esse trabalho dos bombeiros. A gente vê muita fumaça, essa fumaça não está sendo controlada com facilidade, às vezes ela parece que vai ser extinta, mas volta uma grande coluna de fumaça. Informações de que parte dos prédios teriam colapsado ou totalmente os prédios. Quer dizer, é um trabalho até difícil, né, por conta da proximidade dos prédios e a quantidade de vítimas que ainda não se sabe se há
debaixo dos escombros, né? Até Como é que mesmo, né, Raquel? Porque em situações muito parecidas, a gente sabe que o calor é tão intenso que as chamas, às vezes, ficam ali mesmo sobre os escombros, né? Fica difícil você fazer o resfriamento de todo o local, ou Gustavo? Como é que é a continuidade desse trabalho aí agora, Gustavo? Raquel, Luciano, o desabamento em si, ele gera bolsões dentro dele, né? Que podem ter acúmulo de gás, podem ter cabos de alta tensão que forneciam energia para o próprio edifício ali por dentro. É muito, muito, muito perigoso você atuar ali, você tem que esperar o gás. Não vai ser um combate fácil, porém, o próprio fogo vai diminuindo com o tempo, independentemente do trabalho dos bombeiros, porque o combustível que alimenta as chamas está diminuindo. Esse é o trabalho que vai ser feito agora. O tempo vai contar, a partir do momento que cortou a energia e que cortou o fornecimento de gás, o próprio tempo vai colaborar com os bombeiros que estão ali combatendo. Agora, o trabalho do bombeiro em si, ele não está tão preocupado em apagar o próprio incêndio. O trabalho principal deles é isolar a área para uma eventual nova explosão não afetar, não atingir novas vítimas. Número 1. Número 2, se preocupar com os bens materiais no entorno, ou seja, os outros edifícios que não sejam afetados também. Ali, no site que foi danificado, que colidiu, eles tentam apagar, mas ele vai apagar sozinho, muitas vezes, né? Ele vai, aos poucos, esse gás vai ter que... Porque se você tem um fornecimento muito grande de gás pegando fogo, você simplesmente tacar água, espuma e tal, não ajuda, porque você vai ter um vazamento de gás constante. É até bom que a chama queime o gás, para você poder trabalhar depois. Você não apaga uma chama, por exemplo, dona de casa vê um botijão pegando fogo, ela tem que sair do local e não é útil que ela apague a chama, porque senão esse gás vai se instalar no ambiente e vai ter uma explosão muito maior depois. Então, o trabalho dos bombeiros não é simplesmente ir lá para apagar as chamas. Ele tem que esperar o gás acabar, para depois apagar as chamas. Ok, Gustavo, muito obrigada por enquanto pelas informações. A gente conversou com o Gustavo Cunha Mello, especialista em gerenciamento de risco. A gente volta a conversar daqui a pouco, Gustavo. Eu que agradeço. Obrigado, Gustavo. Heloísa Gomide acompanha então agora essa cobertura da explosão de prédio, o desabamento de 2 prédios em Nova York, no edição do meio-dia. Heloísa. Obrigada. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando esta transmissão. A gente tem uma atualização dos números, são 16 pessoas feridas neste desabamento seguido de explosão. Ainda não se sabe se foi o contrário também, se teria sido uma explosão que provocou um desabamento. Portanto, muitas hipóteses estão sendo analisadas neste momento, mas o fato é que existe esta situação no norte da ilha de Manhattan, muita fumaça que pode ser vista de todos os pontos da ilha de Manhattan. As pessoas estão evacuando ali o local, a área foi isolada, a gente está acompanhando a situação há mais de 1 hora. Pelas primeiras informações, a gente sabe que as pessoas que ouviram o barulho da explosão ou do desabamento, ainda não se sabe ao certo, disseram que foi um barulho muito grande e que chegou até mesmo a arrebentar com janelas próximas e também janelas de carros que estavam ali perto do local. O especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello, conversou agora há pouco com a Raquel Novaes e também com o Luciano Cabral e falou que essas hipóteses vão ser analisadas com calma, mas que, por enquanto, o que parece é que não se trata de um ataque terrorista e várias fontes em agências internacionais também seguem nesta mesma linha. E daí a gente volta a conversar com o Gustavo Cunha Mello, que é especialista em gerenciamento de risco. Gustavo, boa tarde para você. Notícia triste, já uma morte provocada por esse desabamento. Eu estava vendo já na entrevista que você deu mais cedo as análises das possibilidades que existem em relação a esse desabamento. E a gente vê uma fumaça bastante densa, né, e um pouco escura. Isso é gás ou a gente não vê nenhuma chama, a gente não vê focos de incêndio?
Pode ser apenas gás isso ou certamente também há focos de incêndio nestes prédios, Gustavo? Heloísa, pode ser os dois. Pode ser foco de incêndio, com certeza terá. Após o desabamento, com a explosão de vazamento de gás, é natural você ter pequenos focos de incêndio e, dependendo do material, o próprio clima seco dos Estados Unidos e o material usado na construção lá, você tem muita lã de vidro, forração de paredes em função do frio que eles têm, né? A parede brasileira é quase que só tijolo, então é muito menos combustível que as paredes americanas. É bem natural ter um incêndio subsequente a uma explosão de gás. Então você pode ter as duas coisas, tanto restante de focos de gás que ainda não se dissiparam na atmosfera, como também incêndios consequências da explosão e do desabamento. É claro que nesse momento, Gustavo, as pessoas que estão trabalhando ali no lugar, no calor da situação, estão querendo tentar amenizar os danos nos outros prédios em toda a região. Mas a gente tem experiência de incêndios aqui no Brasil também, como por exemplo lá no sul do país, da Boate Kiss. As pessoas que estão respirando esse gás, não é um gás muito tóxico, perigoso também para quem está trabalhando na área? Sim, extremamente tóxico, sobretudo para os materiais queimados, se for, por exemplo, lã de vidro, poliuretano, etc., isso causa problemas, às vezes, irreversíveis nos pulmões. Se forem os bombeiros americanos, eles têm protocolos e procedimentos bastante avançados, são referência, os padrões da NPFA são normas técnicas usadas até no mundo inteiro, e eles certamente estarão com máscaras, equipamentos, garrafas de oxigênio, para chegar mais próximo ao local. Agora, outras pessoas leigas e que estejam ali não deveriam se afastar. Daí a necessidade de evacuação de toda a área. Gustavo, a gente tem informação de que é na rua 116, muito perto da Park Avenue. É uma região muito povoada, houve um isolamento já, o metrô que passa ali perto não está funcionando, há reflexos em todo o sistema de transporte na cidade. Pelo que a gente sabe de gerenciamento de risco neste momento na cidade de Nova York, que infelizmente está acostumada a eventos catastróficos, né? As providências tomadas estão de acordo com os protocolos? Acredito que sim. Evacuação da área num perímetro bem razoável. O corte da linha de metrô no subsolo ali é em função de eventuais explosões que certamente afetariam ali a parte superior dos túneis do metrô. E você tem o corte do fornecimento de gás e de energia. Esses protocolos são padrões corretos até que se consiga resolver o problema. Gustavo, a gente vê pela imagem da direita no nosso vídeo, o metrô de superfície passa muito próximo aonde aconteceu essa explosão. Pode ter voado também algum tipo de escombro ali para o local. Demora muito para refazer, para ter completa segurança, para que o sistema de transporte possa seguir fazendo o transporte das pessoas que moram em Manhattan? Sim, é uma obra, né? Você teria que separar a linha, bloquear a linha, né? Fazer o pré-diagnóstico ali da estrutura, se há algum problema estrutural ou não, para depois fazer um projeto e iniciar uma obra. Quer dizer, ou seja, é um período de uma obra comum, depende do tamanho do dano e para você corrigir isso, consertar esse problema. Sem dúvida, é um período bastante razoável, não vai ser dias ou semanas, talvez mais tempo. Gustavo, pela imagem que a gente tem, fica difícil saber o que restou ainda do prédio por causa da fumaça, mas podem ter pessoas que estavam ali no local e que ainda não foram retiradas de lá. A gente tem aqui a notícia da CNN, foi passada pela rede de TV americana, ainda não foi confirmada pelas autoridades, mas existe um resgate possível? Existe alguma forma de proteger pessoas que possam estar ainda lá dentro?
Olha só, Luísa, é possível você tentar resgatar pessoas com vidas em qualquer acidente. A gente, aliás, sempre tem que trabalhar com essa hipótese. Agora, o bombeiro, ele tem que esperar o gás evaporar, ele tem que apagar os focos de incêndio para evitar novas explosões e para depois vir o trabalho, até com cães farejadores, para encontrar as pessoas nos escombros. Muito embora a população, olhando o site de um acidente, você imagine que ninguém sobreviveu a ele, a história conta, inclusive recentemente no Brasil, uma menina sofreu um acidente de automóvel na Ponte Rio-Niterói, então qualquer pessoa imaginaria que aquilo ali não sobreviveria. Então a menina saiu, graças a Deus, muito bem. Então a gente sempre tem que trabalhar com a hipótese otimista de ainda ter alguém com vida. E aí, o segundo passo aí, a partir do momento que você estancar o gás e o incêndio. Pois é, vamos acompanhar, portanto, Gustavo Cunha Mello, muito obrigada pela sua participação, suas explicações aqui no Jornal da Globo News, edição do meio-dia. A gente vê Eu que agradeço, Luísa. Obrigada, Gustavo.